Atenção, Cranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Fala pessoal, bom demais? Seguinte, saí um pouquinho do esporte, mas é pra falar de algo tão especial pra mim, e eu tenho certeza que pra você também, que acompanhou a história dessa banda maravilhosa. Eu tô falando dos Mamonas Assassinas, que completam neste ano de 2025 30 anos do lançamento do primeiro e único álbum de estúdio da carreira deles, e foi um verdadeiro sucesso. Fizemos matérias especiais, entrevista com o nosso Dudu Grafite, contamos a história deles, mas faltava uma entrevista, faltava o cara, o Cranzebeck, o cara que produziu a banda. Eu tô falando de Rick Bonadio, hoje um grande empresário do ramo da música, e ele conversou aqui com a Rádio 98 e com total exclusividade, e nós trazemos essa entrevista pra você. E desde já agradecendo o Rick, quero que você conte pra mim e pra nossa audiência como é que foi que você conheceu os caras, eles foram até você, como surgiu essa interação? Conheci dos Mamonas quando eles ainda eram Utopia, eu produzi esse disco, mesmo achando que não era um tipo de música que ia funcionar, mas eu era um produtor, mas bem inexperiente, né? Eu tava também começando a minha carreira, e o Dinho principalmente participava muito das minhas produções, participava dos jingles que eu fazia, das vinhetas de rádio. Então a gente era muito próximo, a gente acabou ficando amigo independente da música, né? E a história dos Mamonas acabou surgindo naturalmente. Ô Rick, e a virada pra Mamonas Assassinas? Depois daquele lançamento do Utopia, teve até disco, que não chegou a fazer sucesso, mas como é que foi a virada pra Mamonas Assassinas? Como que as coisas aconteceram naquela época? Bom, eu havia produzido o Utopia e a banda achava que a ideia era fazer aquele rock dos anos 80, né? Embora a gente já estivesse ali nos anos 90. Mas eu não curtia muito, eu achava que esse rock não ia voltar naquela época e tal. E aí um dia, muito de sacanagem, assim, o Dinho e os meninos gravaram 2 músicas, Pelados em Santos e Robocop Gay, mas numa versão muito brega, assim, meio aquela coisa meio Reginaldo Rossi, assim, né? Pra tirar um barato, o Dinho queria tocar essa música no churrasco, assim, sem ninguém saber que era ele que tava cantando. E aí eu acabei ouvindo isso, de manhã eu cheguei no estúdio, ouvi, o meu técnico me mostrou, e eu ri muito, achei super divertido, né? E me deu um estalo, eu falei, pô, se a gente misturar essas sacanagens aqui dessas músicas com o rock do Utopia, talvez dê certo, né? Talvez funcione. Mas foi uma coisa assim que me passou pela cabeça, eu chamei eles pra... Mas foi uma coisa assim que me passou pela cabeça, eu chamei eles pra conversar e fiz essa proposta. Eu falei, olha, se a gente misturar essas coisas divertidas aí com o rock and roll do Utopia, eu acho que pode dar sucesso, acho que pode dar certo. E aí eles toparam na hora, falaram, vamos fazer, mas eles queriam fazer, eu lembro que eles falam assim, e se a gente for fazer um disco a gente faz metade engraçado, metade sério, né? Eu falei, não, tem que fazer tudo engraçado, meu, isso aí é demais, essas brincadeiras aí com essas letras divertidas, com o rock and roll vai dar certo. Eu já tinha muita experiência de produzir bandas, fazer arranjos, então a gente começou a trabalhar em estúdio e super funcionou, né? Quando a gente ouviu o resultado, a gente ficou muito feliz e tinha certeza que era uma coisa diferente que podia dar certo. Muito bacana mesmo, cara. Pelados em Santos é a minha música favorita. Aliás, o disco inteiro rodou de cima a baixo, da primeira faixa à última, né? Mas pra mim, Pelados em Santos é incrível. Depois dessa fita demo que você gravou com os rapazes, você chegou a chamar alguém pra ver? Algum produtor? Algum amigo? E outra coisa, alguma gravadora chegou a recusar a fita dos Mamonas Assassinas? Conta pra gente. Naquela época, quando a gente terminou uma demo que tinha 4 músicas, eu não tinha muito conhecimento nas gravadoras. Eu conheci algumas pessoas, mas eu conheci o Arnaldo Sacomani, que era um produtor muito influente que já conhecia muita gente. E eu falei pro Arnaldo, eu queria te mostrar um som aí, tá, uma banda que eu tô produzindo. O Arnaldo veio no meu estúdio, foi super legal da parte dele, porque a gente era amigo, assim, mas não imaginava que ele ia lá no estúdio ouvir, né? Ele ouviu, adorou, e foi ele que mandou pra galera das gravadoras. Eu lembro que foi pra Warner, pra Sony e pra EMI Music. E ele me falou que o pessoal da Warner não gostou, o cara da Sony falou que aquilo era uma loucura, que não ia dar certo, mas o pessoal da EMI se interessou e aí marcaram uma reunião e foram no estúdio para conhecer a gente. E foi a partir daí que tudo deu certo. Quando a EMI acertou a contratação dos Mamonas Assassinas, eles apostaram de cara, entenderam como uma aposta interessante, que teria rentabilidade não só de vendas, mas também de nome, ou eles ficaram um pouco mais resistentes? Quando a EMI contratou os Mamonas, eu lembro que tinha uma empolgação muito grande dentro da gravadora. A gravadora realmente comprou a ideia da banda, das brincadeiras, né?
Eu lembro até que o vice-presidente de marketing fez uns lambi-lambis anunciando que a chegada dos Mamonas, né? E era uma brincadeira assim, encoste o seu na parede, vem aí Mamonas Assassinas. A gente fez um show dentro da gravadora. Então realmente assim, foi uma relação muito bacana, assim, todos amavam os meninos, mesmo antes do sucesso, todo mundo realmente apostou. E eles investiram assim uma quantia razoavelmente modesta assim, para o começo da carreira de uma banda, né? Eles também estavam testando, não tinham certeza que aquilo ia funcionar, né? E eu lembro que o primeiro disco, a tiragem, eu acho que foi 3 ou 5 mil discos. E era muito pouco, era uma coisa normal para um artista que estava começando, mas era pouco. Eu lembro que esgotou rapidinho e depois o álbum chegou a vender 50 mil cópias por dia. Era um absurdo de vendagem. Ô Rick, os Mamonas Assassinas eram do rock, né? Eles misturavam ali, né, o rock com baião, sertanejo, pagode, mas eles eram do rock, né? A raiz deles é do rock. Mas eu lembro que naquela época, e eu tinha só 7 anos, lembro demais que eles tocavam muito na rádio. Só que naquela época não era a época do rock, né? Tocavam outras coisas, outros gêneros, não? Realmente, era uma época que tocava muito pagode, um pouco de axé, assim, tocava até o começo da axé music, né? E não tinha muito espaço pro rock, tinha algumas bandas, mas na verdade a gente nem pensou muito em mercado, a gente acreditava mesmo no rock porque era o som que a gente gostava, era o som que a gente fazia, era o som dos Mamonas, eles eram roqueiros, né? E eu acho que essa coisa do humor também acabava que dava uma possibilidade um pouco mais abrangente pra banda, e funcionou. Ô Rick, tem uma foto marcante, que é a do João Augusto, o diretor artístico da EMI, assinando o contrato. E essa foto ela é lendária, mas o disco ele foi mixado nos Estados Unidos. Ele já saiu pronto para ser mixado, ou vocês gravaram uma parte aqui, lá na Bonadil Produções, e a outra parte lá nos Estados Unidos? Sim, essa foto é bem marcante, a foto na técnica ali do meu estúdio, que era improvisado numa casa ali na Serra da Cantareira, no pé da Serra da Cantareira. E o João Augusto foi lá pra gente fazer a assinatura do contrato. Pô, foi um dia muito feliz, um dia muito legal. E na verdade ele não pediu alteração nenhuma. Eu acho que quando a gente entregou o disco já tava tudo meio pronto, assim. A gente fez 4 músicas, ele falou, faz mais umas músicas aí pra gente ter pelo menos 10. E aí no final a gente acho que fez umas 13 músicas, tinha uma vinhetinha lá também. É que na verdade a gente entregou o trabalho pronto, né? Então foi tudo gravado no meu estúdio mesmo. Meu estúdio era ali na Rua Pedro, uma rua muito próxima da Serra da Cantareira. Era bem no pé da Serra da Cantareira, né? Então a nossa vida, a nossa relação sempre foi muito, muito próxima com essa localização. E a única coisa que a gravadora fez questão foi de fazer a mixagem nos Estados Unidos. Então a mixagem foi feita em Los Angeles. Na verdade a mixagem foi feita em Los Angeles e eu lembro que eu mandei para o técnico que mixou uma fita DAT com as minhas mixagens, né? Então ele meio que seguiu um padrão que já existia, de que maneira a gente queria o som, mas ele com certeza aprimorou a qualidade, né? Ele tinha um equipamento, o meu equipamento era bem de fundo de quintal, mas não tinha muita diferença na questão de planos, assim, de equalização, os tipos de efeito que eu usava. Ele manteve tudo isso, mas com um upgrade na qualidade. E assim que saiu o disco, Rick, o sucesso foi imediato ou ele demorou para acontecer? Precisou de um processo de divulgação nas rádios, nas televisões? Como é que foi o processo de divulgação em cima do disco? Foi engraçado porque quando a música começou a tocar na rádio, rapidamente a música alcançou o primeiro lugar. Então, assim, coisa de 2, 3 dias a música já era mais pedida em todas as rádios que tocava, que era o Vira, né, a primeira música de trabalho dos Mamonas. Mas, além disso, quando o sucesso veio, que o disco começou a vender e tal, algumas rádios tiveram resistência e tinha cidades que até chegaram a proibir de se ouvir Mamonas Assassinas. Então a molecada não podia ouvir no colégio. Teve uma resistência, assim, era uma época, vamos dizer assim, um pouco mais conservadora, né? E o papo dos Mamonas causou um certo receio das pessoas. Ô Rick, agora eu quero falar de legado, porque foi um tempo muito curto, pouco mais de 7 meses, mas que certamente deixou um legado não só na carreira deles, né, como na sua também, principalmente, porque você era um produtor que estava começando na época, não é? Bom, pro meu trabalho, eu acho que o legado acabou sendo a minha carreira, né, que teve uma sequência. Eu acabei fazendo outros trabalhos que fizeram muito sucesso, trabalho com música ainda até hoje. Mas eu sempre digo, não fosse os Mamonas eu não teria chegado até aqui, né? Então eu
Eu guardo com muito carinho essa lembrança desse trabalho, dos meus amigos. Sou muito amigo dos familiares, gosto de todos. Tenho um grande amor pela história, né, por tudo, né? E espero continuar fazendo música boa e honrando os meninos que eram muito talentosos e faziam música de verdade. E para encerrar, Rick, já quero agradecer desde já e agradeço muito essa oportunidade de te entrevistar, mas eu quero te perguntar, né, na sua opinião, os Mamonas Assassinos, eles marcaram tanto que eles conseguiram ser atemporais? Ah, com certeza. Eu já acompanhei muitas gerações que se seguiram e que continuam descobrindo os Mamonas e curtindo os Mamonas. Eu mesmo tenho uma filha de 5 anos que ama. Ela não sabe direito, assim, muito, né, como é que essa história de o produtor e tal, mas eu falo pra ela, papai que fez e tal. Mas ela adora, os amigos adoram, em festa de aniversário escutam, no carro, e eu acho que isso vai permanecer eternamente, eu torço pra que permaneça. Tenho certeza que vai permanecer, porque é uma música, tem uma energia muito forte ali, são músicas divertidas e que marcaram muitas gerações já e que vão marcar as futuras também. Poxa, Rick, muito obrigado. Você não tem ideia de como é marcante pra mim, pra minha carreira. 13 anos de rádio, 13 anos de carreira, essa entrevista com você, porque eu contei uma história que não marcou só a você ou aos Mamonas, as famílias deles, mas marcou muito pra mim, marcou muita gente da minha geração. E sempre que tiver alguém que vai lembrar dos Mamonas Assassinas, a gente vai lembrar sempre com muito carinho. É uma legião de fãs. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço a todos aí da 98. E é isso. Conversamos com Rick Bonadio, o Kreuzebeck, produtor e empresário dos Mamonas Assassinas. Esse cara tem muita história pra contar, não só com os Mamonas Assassinas, mas também na história da música brasileira. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a você pela sua audiência e por acompanhar essa entrevista fantástica. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.